Participantes, a continuación, vamos con la exposición de la profesora Isabela Domingos. Antes que nada, permítame, querida profesora, ofrecerle las disculpas del caso. Nos habíamos equivocado con los horarios de Brasil y de Ecuador, y por ahí pues le tuvimos esperando, doctora. De verdad, disculpas por eso. Y gracias por acompañarnos pese a este error que hemos cometido. La doctora Isabela Domingos es doctoranda y magíster en Derecho Administrativo, profesora en Derechos Fundamentales y Digital, escritora de artículos en revistas especializadas y codirectora de tratados en derechos fundamentales. El tiempo que tiene, querida doctora, es de 1 hora, incluyendo tiempo para preguntas y respuestas. Y el tema que abordará la doctora Isabela Domingos es la prohibición de discriminación. Yo destaco algo de la anterior ponencia, y es que pese a la tentación de hablar de no discriminación, cuando se está hablando de la igualdad, realmente el doctor Luis Sáenz aún así tuvo claro ese camino de hablarnos exclusivamente de igualdad, y cuando fue necesario de prohibición de discriminación. Y ahora, en cambio, vamos casi en esa misma línea, vamos en ese mismo propósito de ver exactamente qué debemos de entender como prohibición de discriminación. Y naturalmente, pues la profesora Isabela Domingos seguramente nos tiene mucho por enseñar al respecto. Estimada profesora, muy buenas noches, bienvenida, la escuchamos. Muchas gracias, doctor Damián, por la invitación. Es siempre un honor poder estar aquí. Voy a intentar hablar castellano poco a poco. Hoy voy a hablar sobre la cuestión de las políticas públicas también de protección de los derechos humanos para prevención de la discriminación. Compartí mis dispositivos. Ok, ya está habilitado. Oh, perfecto. Entonces, la prohibición de la discriminación está prevista en los tratados de derecho internacional y también en la Constitución de la República Federativa de Brasil. Cualquier duda o pregunta, usted puede me enviar por domingos.iadv@gmail.com, e também seguir a página EURIT, que é grupo de investigação sobre inovação, compliance e direitos humanos. Então, a discriminação tem forte impacto na questão do desenvolvimento humano e também entendes como uma desigualdade prejudicial, que é uma definição adotada por la ONU. Então, a Constituição brasileira entende que os direitos humanos são instrumentos importantes para a cultura de la paz, a redução das desigualdades sociais. Brasil conta com vários tratados e documentos de proteção de los direitos humanos, e a Constituição brasileira de 1988 se basa em la dignidade humana. A Constituição mais recente garantiza os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais de nossos cidadãos. E essas garantias aparecem, por exemplo, em o primeiro artículo, onde se trata o princípio da cidadania, da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Também estabelece o direito à vida, à intimidade, à igualdade, à liberdade e a outros importantes direitos fundamentais, sejam individuais ou coletivos. Então, a Constituição defende o princípio como a igualdade de gênero, a erradicação da pobreza e de proibição da marginalização, da desigualdade social, promove o bem de todos, sem prejuízo de origem, raça, sexo, idade ou color, e o racismo como um delito imprescindível.
ha posto un derecho de acceso a la salud, la seguridad, la asistencia social y la educación, que es un derecho fundamental de aplicación inmediata para todos, independiente de su condición social y económica. También establece una política de protección de las personas mayores, de los grupos discapacitados, grupos familiares, también una orientación para preservar la cultura indígena. Y así, los derechos humanos son instrumentos importantes para una cultura de paz, una igualdad de género, una erradicación de la pobreza y protección de los pueblos tradicionales. Así también es posible identificar que los derechos humanos se leva como uma política pública de Estado, independente do governo brasileiro, é responsável por sua aplicação. Hoje temos muitos conflitos, questões de uma interpretação de los derechos humanos é uma ideologia, e assim tem grupos que entendem que pode praticar uma discriminação, promover ofensas contra pueblos tradicionais, como comunidades cimarronas, pueblos indígenas também. Então, tienes que trabalhar muito em relação à educação de las pessoas para a prevenção de la discriminação. Porque o que estamos vendo em Brasil é um processo de retrocesso social, né, de falta de uma interpretação de los direitos, de las garantias tradicionais, então, constitucionais, e tienes muitas pessoas que defendem direitos extremistas, um posicionamento extremista, como que se pode verificar em Estados Unidos também. Esse movimento de abusos de todo tipo, desde questões medioambientais, sociais, econômicas, e são questões que repercutirão em los direitos humanos, que são uma violência contra a população indígena, uma violência contra os niños de la periferia, um trabalho de esclavitude. Então, se pode dizer que o Brasil vive um estado permanente de uma violação de los direitos humanos. E temos que fazer de uma forma urgente de ampliar o debate público, como estamos fazendo aqui, e prever a educação como uma forma de transformação e assim entender uma questão de las políticas públicas que são destinadas a ser uma realidade, um princípio constitucional de la igualdade material, neutralizar os efeitos de la discriminação de gênero, de idade, de origem nacional e complexidade física, alcançando que o Estado tenha objetivos, né, de desenvolvimento social, de prevenção de discriminação e combater não só as manifestações flagrantes de discriminação, sino também de caráter cultural, estrutural, que são arraigadas em la sociedade. E assim temos uma ação de uma política afirmativa de cotas como políticas compensatórias para adotar, aliviar e remediar as condições resultantes de um passado de discriminação. E assim, eu sempre penso que antes de falar sobre todos os problemas, também temos que pensar em possíveis soluções para a prevenção da discriminação. Creio que a educação tem um importante papel para transformar. Então, a Constituição brasileira prevê políticas de cotas, de becas, em um nível de educação, tanto pública como privada, para a inclusão da população indígena, da comunidade cimarrona. E isto são políticas muito importantes. Também a inclusão das pessoas com discapacidade. E esta questão é um princípio de igualdade, que é um projeto democrático que fundamenta o Estado de Brasil como uma igualdade de participação e combater a discriminação, para um apoio de todos, né? Não apenas do Estado, mas também da sociedade, da universidade, para a proteção dos grupos vulneráveis. E essa reparação se basa em medidas para combater
todos os tipos de discriminação, seja racial, religiosa, de gênero, de classe, de física, de idade ou qualquer outra coisa. Por exemplo, durante a pandemia, muitos delitos contra as mulheres, contra abuso de niñas e também abuso contra pessoas maiores, pessoas ancianas. Então, verifica uma necessidade de uma proteção integral, né? E quando se trata de niños e niñas, Brasil tem uma política de uma proteção integral da infância, da adolescência, uma prioridade em la elaboração das políticas públicas, como o Estatuto de Niño e Adolescente, que é referência internacional de 1990, e também uma questão de uma ação do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, para a proteção de las mulheres, com uma busca de melhorar a qualidade de vida. E assim, temos que enfrentar a violência, por exemplo, temos muitas modificações durante a pandemia em la Lei Maria da Penha, para permitir que os juízes obriguem o agressor de uma mulher a assistir a um centro de educação, de reabilitação, ou também ter um acompanhamento psicossocial. São medidas protetoras de urgência que podem prevenir e também promover a recuperação e reeducação de los homens. Compreender também a obrigatoriedade de informar a condição de discapacidade da mulher vítima de violência doméstica ou familiar. Também tens uma punição mais agravante. Então, são inúmeras políticas ali que o Brasil tem para a prevenção da discriminação. A lei de 89 é a primeira legislação nacional para a proteção de pessoas com discapacidade. Estou sem áudio? Me escutas? La escuchamos, doctora. Ok. Sí, se escucha. Ok. Então, tem uma lei de 2015, mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Discapacidade, para a inclusão da pessoa com discapacidade em um ramo de educação, ramo de trabalho, e a importância de políticas públicas de inclusão e acessibilidade como um papel do governo, que deve ser resultado da participação popular, do diálogo democrático entre a sociedade, do governo, para entender a atuação do Estado. E esses direitos que são considerados avanços sociais, a inclusão da pessoa com discapacidade em um mercado laboral, né? Então, agora vou sair e minha proposta é que hacemos um debate, por exemplo, entender a distinção de la questão de la discriminação e la questão de la xenofobia, por exemplo, quando temos, aqui foi falado, quando hacemos alguma viagem para outro país, é possível identificar que tantos os latino-americanos têm uma questão de racismo, xenofobia entre si, mas temos muitas bromas também entre europeus e latino-americanos. Então, creio que isto é uma questão que falta de educação, né? E entender que bromas racistas, se nós vamos a normalizar tanto, pero são comentários que pode ser xenofobia ou racismo. Então, muitas pessoas pensam que são similares, o uso, que se pode intercambiar, sem embargo, ambas palavras são muito diferentes. A xenofobia se refere à aversão, ao medo, ao desconhecido, a algo diferente,
racismo e forma que qualquer raça determina os rasgos do humano, de sua capacidade, a sendo mais superior que qualquer outra raça. E outro lado, existem discriminações raciais entre pessoas, diferentes grupos, por exemplo, se discrimina por suas crenças culturais ou éticas, e a xenofobia não é só uma aversão a uma persona, por exemplo, mas sim um medo, aversão a outras crenças, a outras culturas, tudo que é diferente de seu país. Então, tem pessoas que pensam que um determinado grupo não é realmente aceitado por la sociedade. Em realidade, é uma pessoa que tem uma fobia social, que tem reservas e crenças e que desconsidera, descredibiliza tudo aquilo que é diferente de sua criação, de sua cultura. Então, é um problema. É possível que uma pessoa fóbica tenha aversão a um grupo, pode ser que não aceite, que realmente tenha medo, e também que pensa que é um grupo de estrangeiro. E esse argumento mostra que a xenofobia e o racismo são totalmente diferentes, porque uma pessoa que pertence a uma raça diferente pode ter a mesma nacionalidade, já que a xenofobia se compõe de muitos aspectos, que se baseia só em um aspecto. Por exemplo, alguns racistas tratam de demonstrar que brancos eram mais superiores a outras raças e que também eram Bueno, por el momento sí se apagó su cámara y su micrófono. pronto. Ya la vemos, ok. Então, tens uma questão que a racionalização, por exemplo, questões assim são muito prejudiciais de entender que tens uma raça superior a outra, porque nós, humanos, temos apenas uma raça, a raça humana. O que tens de diferente são questões culturais, questões de, por exemplo, como se tens uma questão de um gosto musical diferente, de uma religião diferente, de hábitos diferentes, pero em la questão de la raça, todos têm a mesma raça que é a humana. Então, não pode justificar que a cultura eurocêntrica é superior, que outra cultura, a cultura indígena, não é evoluído, não, porque são tradições e momentos culturais diferentes. O que temos que fazer é respeitar. Por exemplo, eu, quando tenho uma oportunidade de visitar alguma cultura diferente, creio que é uma oportunidade de enriquecer, de saber sobre outras pessoas e modos de vida diferentes. Então, para mim, é muito, muito rico e sempre vejo com uma oportunidade. Por exemplo, tive muitas leituras sobre Índia, que o quanto que era violenta, que é um dos lugares mais perigosos para as mulheres, pero quando estive em Índia, tudo foi muito, muito bueno, né? As pessoas muito amáveis, prestativas, simples, sencillas. Então, para mim, foi uma experiência muito rica em la questão cultural, de la questão de los alimentos e las amizades, que até hoje são muito buenos amigos. Então, creio que pessoas que têm uma aversão a uma cultura diferente, uma questão xenófoba, só está perdendo, porque não tem a oportunidade de conhecer outras culturas, né? E creio que isto acaba sendo uma questão muito primitiva, né, da racionalização humana, em relação da questão da colonização, da esclavitude. Creio que pessoas que pensam assim não estão evoluindo espiritualmente ou juridicamente. Tens que ter todo um trabalho de inclusão dos direitos humanos e uma inclusão dos direitos humanos por meio da educação, de um modo transversal, sabe? Não como uma matéria de direitos humanos, mas desde a história,
da filosofia, ensino religioso, por exemplo, em Brasil, a questão da religiosidade é um estado laico. Creio que tens aumento de las pessoas que são cristãs, né, evangélicos e católicos, pero tens que ter um respeito sobre outras culturas, porque é um país miscigenado, né? Tem chinos, indianos, turcos, alemães, menonitas, muitas culturas. Então, ainda mais em cidades como São Paulo, que tem gente de todo o mundo, então não pode mais ter, em século XXI, um pensamento tão pobre sobre a questão das culturas e o intercâmbio de las pessoas, né? Por exemplo, muros que proíbem a imigração ou tratam pessoas com desprezo, com violação de seus direitos humanos. Creio que é uma questão que tens que ter um impacto do direito internacional também. Então, em resumo, os racistas tratam as pessoas como uma raça, pertence a uma raça com total falta de respeito, lhe causa humilhação, e essa prática não é ética nem moral. Por outro lado, quando as pessoas pertencem a uma cultura, têm medo de uma nova cultura, se lhe chama de xenófobos. Incluso essa prática é ilegal e não tolerada. Por exemplo, quando tens um grupo de imigrantes do Haiti, em algumas cidades do Brasil, tens um comportamento xenófobo, de não querer ter uma integração da sociedade haitiana. Pero creio que é muito prejudicial, porque uma vez que tens ninhos do Haiti em Brasil, tem toda uma prioridade em la política pública, em la escola. Então, para poder ter uma escola, tens que ter documentos oficiais em Brasília. Então, se não tem um trabalho, não tem uma moradia, é muito prejudicial. E, geralmente, quando hablo com haitianos, hablam que pensam que são pessoas pobres, descalificadas, pero como foi hablado aqui, tienes muitos cursos, hablam 3, 4 idiomas, né? Hablam francês, então tienes uma boa qualificação, pero por uma desgraça, por conflitos políticos, tienes que sair de seu país para buscar uma nova oportunidade. Então, creio que também temos uma questão do racismo ambiental, né, que é um tema muito importante. Por exemplo, onde são jogadas as basuras, onde que as pessoas não têm saneamento ou que têm uma moradia muito precária, né? E isto afeta principalmente as pessoas da periferia, né? Que em Brasil são as comunidades, são as pessoas negras, né, afrodescendentes. Então tens um impacto maior em relação da violência também e de sua inclusão. Então é uma discriminação baseada em la questão de la color e também em la questão de sua etnia, como comunidades cimarronas, população indígena, que tens aí todo um obstáculo para seu desenvolvimento. E isto é um primeiro ponto, podemos fazer um debate ou continuar falando, que temos pontos aqui para falar sobre a discriminação em um código do consumidor, em la questão tributária e na questão laboral también. Bueno, profesora, de hecho tenemos unas preguntas y luego, si gusta, podemos continuar. Casimiro Pachacopa nos dice, ¿es adecuado en constitucionalismo latinoamericano hablar y utilizar el término raza, tomando en cuenta que muchos países de Latinoamérica son estados multiculturales, interculturales y pluriculturales? Es más, la raza es una consecuencia de la colonización, nos dice. Então, creio que a questão da raça, não existe raça.
né? Temos apenas uma raça, que é a raça humana. Creio que a questão mais correta seria a etnia, né? Para identificação de la origem de grupos étnicos. Mas a questão da raça deveria ser realmente removida do sistema jurídico, porque dá-se uma questão de uma possibilidade de uma visão mais eurocêntrica, colonizadora, e creio que é uma questão que precisa ser superada. Ok, doctora, también tenemos una pregunta de Patrick Pinto con algunos comentarios insertos por acá. Se la voy a trasladar tal cual. Dice, Brasil ha sido un país pionero en Latinoamérica en incorporar la lucha frontal contra la discriminación, xenofobia, racismo, etc. Sin embargo, ¿qué pasa con la otra cara de Brasil? Las favelas, donde se vive en la extrema miseria, impera el racismo, el machismo, la discriminación, donde al parecer no han llegado los alcances de estas leyes y reformas y el Estado no puede sentar presencia efectiva de estos cambios. ¿Qué pasa? ¿Existe falta de políticas públicas o es que la idiosincrasia de las personas y habitantes de estos lugares hace que no se puedan incorporar estos cambios? Sí, muchas gracias por la pregunta, muy importante esta cuestión. Creo que es una falla de la implementación, de la efectivación de las políticas públicas. Por ejemplo, derecho à igualdade, à não discriminação, ao acesso à educação, à saúde pública, é um direito universal, formal, previsto em la Constituição brasileira, pero tienes uma dificuldade imensa, muito grande em sua concretização, em la concretização de los derechos humanos. Então, tienes muitos problemas. O primeiro problema é a má gestão, porque tienes recursos públicos que são garantidos de la União, los repases para los municipios. Então, tienes a questão de uma falta de uma administração. Por exemplo, é preferível fazer pontes do que construir uma escola. É preferível fazer uma política de infraestrutura, uma revigoração de los bairros de alto padrão, de la comunidade rica, pero não se preocupa com a questão do saneamento básico. Então, tienes muitos direitos, pero direitos para quem? Correto? Então, tienes inúmeras garantias tributárias, garantias econômicas. Por exemplo, quando uma família muito pobre faz roubo de uma barra de chocolate, então vai ter ali uma punição. Pero quando uma pessoa muito rica que faz não pagamento de seus impostos, não tienes uma prisão. Então, tem direcionamento de direito penal a grupos, né, que são descriminalizados e não se vê a mesma preocupação com outros crimes que têm grande impacto econômico. E também tienes a questão da corrupção, porque quando se trata de municípios muito distantes, lejanos, e com pouca infraestrutura, tienes uma superfaturação de las obras públicas, de los empreendimentos, e não tienes uma fiscalização ou uma participação social ativa para ser uma denúncia. E assim, quando você vai descobrir sobre a corrupção, já está em paraísos fiscais. Então, tienes que ter direcionamento, né, de la boa governança de los recursos públicos para saneamento básico, saúde e, sobretudo, para o desenvolvimento da periferia, né? Pero isto ainda não é uma política que está sendo efetiva em todos os municípios brasileiros, né? Ainda se tem uma discriminação e o nome dessa discriminação é
racismo ambiental, quando se trata todas as questões que ninguém quer ver, que quer esconder da cidade, roga para municípios afastados, distantes de los grandes centros urbanos. Entonces, en grandes centros urbanos não vas ver basuras, todas as pessoas têm acesso a água potável, a buenas escolas públicas, pero em municípios menores, em la periferia, não se tem os mesmos recursos. E isso é uma questão de uma política pública, né? De interesse do Estado. Muy bien, doctora. Ahora, hay una cuestión y es que cuando hablamos de discriminación, generalmente surgen conceptos generalmente considerados porque han sido condiciones más asociadas a la gente, perdón, a la gente para que pueda haber discriminación, dígase. Y las constituciones se han encargado de ser explícitas en señalar ciertas categorías para no discriminar, ¿no? En el caso ecuatoriano, el artículo 11, numeral 2 de la Constitución se refiere a la prohibición de discriminación en razón de varias categorías, y ahí dice en razón de su ideología, de su nacionalidad, de su etnia, etcétera, etcétera, etcétera. Pone muchísimas categorías, portadores de enfermedades, discapacidades, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se hace esto, naturalmente la Constitución no puede prever todos los escenarios posibles de discriminación, ¿no? Y entonces surge la pregunta, hay escenarios que no necesariamente están reconocidos en la Constitución, o hay categorías que no necesariamente están reconocidos en la Constitución, pero que podrían ser el fundamento o la razón de ser de la discriminación. Y por ahí va justamente una de las preguntas que nos comparte la doctora Emelda Valdés. Ella nos dice: buenas noches, felicidades, excelente disertación. Le pregunto, ¿se debe considerar como discriminación que no te den empleo por la edad o porque se está gordita? Nos dice. Entonces, por la edad, bueno, me parece que sí están ciertas categorías en la Constitución reconocidas que personas de la tercera edad, por ejemplo, son consideradas personas de atención prioritaria, y por ahí es una categoría, pero esto de estar gordita, por ejemplo, es una de esas categorías no previstas por la Constitución, porque claro, puede que a mí no me den empleo porque estás gordito, porque tienes el cabello largo, porque tienes tatuajes, porque eres demasiado flaco, no sé, por un montón de categorías que no necesariamente van a estar reconocidas en la Constitución. Entonces, ¿cómo opera esta prohibición de discriminación frente a categorías que no están reconocidas constitucionalmente? Creio que a questão da discriminação é rol exemplificativo. Então, são exemplos, né? Pero a Constituição não é possível prever todos, né? Mas, em Brasil, a discriminação é de qualquer tipo. Então, é tudo. É para todo. E assim, por exemplo, em Brasil, a discriminação de qualquer tipo, inclusive de pessoas gorditas, que também tem termo que é gordofobia, que é a fobia à pessoa gorda. Isto genera dano moral. Então, é reconhecido por o Poder Judiciário, e se tens uma questão de uma ofensa, de não ter uma oportunidade de trabalho, pode buscar seus direitos e receber danos morais. Por exemplo, tem exemplos de indenizações de 15 mil reais por dano. Então, a discriminação é proibida expressamente em Brasil, no artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal, e abrange também a discriminação contra as pessoas gordas, contra qualquer tipo de preconceito. Por exemplo,
la discriminación en un concurso público de personas que sean tatuadas, né? También puede tener un recurso, né, de um grupo de pessoas tatuadas que queiram ingressar em um concurso, porque o edital é discriminatório. Então, isto impacta. Para ter uma questão de la discriminação de uma pessoa com um peso alto, tens que ter uma justificativa, certo? Pero em um possível cargo que tens que fazer alguma atividade, né? Pero tens no edital outros cargos, né? Que tens que ter a possibilidade da pessoa trabalhar. Pero o que se vê mesmo é um padrão estético, né? A questão estética e a simples discriminação ou preconceito em relação à questão de sobrepeso. Mas em Brasília é reconhecido por o Poder Judiciário e pode ter uma indenização por danos morais. Ok, doctora, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Manuel Serrano Saico, que nos dice: doctora, buenas noches, felicitaciones por su exposición. Quisiera conocer su criterio acerca de la diferenciación entre categorías sospechosas y categorías protegidas. ¿Piensa usted que esta diferenciación favorece la no discriminación? Suspeitosas e protegidas, não consigo compreender em que sentido é a questão de uma categoria sospechosa. En el caso ecuatoriano, inclusive la Corte Constitucional ecuatoriana ha utilizado el término de categorías sospechosas para asociar que determinado hecho puede ser considerado discriminación cuando existen estos elementos de los que le hablaba hace un momento. Dígase, una persona tiene VIH. Esa persona es despedida de su puesto de trabajo, pero no le dicen, ¿sabes qué? Yo te despido porque tú tienes VIH, ¿no? Pero esa persona, al demostrar que tiene una enfermedad de esta naturaleza, puede decir, bueno, lo que pasa es que me despidieron porque tengo VIH, y si es que quien lo despidió no ofrece una razón válida, una justificación para haber llegado a esa conclusión, entonces se entiende que fue por esta categoría sospechosa. O sea, se sospecha que fue en razón de esta categoría que hubo un trato discriminatorio. Sí, é muito importante essa pergunta, que é um tópico que me gostaria de abordar, que é a questão da hipossuficiência. Por exemplo, em um direito consumidor, em um direito de trabalho, a justiça brasileira protege melhor as partes, as pessoas. Então, há uma inversão da carga da prova, inverte a carga probatória para que a empresa tenha o dever de demonstrar que não discriminou essa pessoa. Então, vai ter que provar que não está com uma discriminação. Inverte a carga, não é do trabalhador, sim da empresa. Porque quando hace uma denúncia, se deduz que é indúbio pro trabalho, em prol do trabalhador. Interesante, porque en el caso del derecho procesal constitucional ecuatoriano hay algo parecido, ¿no? A ver, cuando la inversión de la carga probatoria es la regla general cuando se proponen acciones constitucionales en contra del Estado, pero cuando existen acciones constitucionales como la acción de protección entre particulares, las reglas probatorias son las mismas, excepto, entre otras razones, cuando hay subordinación, indefensión o discriminación. Inclusive entre particulares también se invierte la carga probatoria, y me parece que, por supuesto, es un elemento importante para que exista mayor justificación en cuanto al trato que se tiene con las personas
con algún tipo de categoría que podría ser considerada como sospechosa, ¿no? Es decir, estoy en la obligación de acreditar que determinado trato obedece a cierto criterio objetivo y no a la subjetividad de provocarte un daño, ¿cierto? Ok, doctora, tenemos todavía unos minutos, si gusta puede continuar y en el caso de existir más preguntas, se las traslado. Sí, sí. Entonces, la cuestión de la discriminación es, tienes que hacer una prueba. Por ejemplo, en derecho del consumidor, se verifica también que la justicia protege mejor las partes. Entonces, hay una inversión de la carga de la prueba. Entonces, es muy común también, tienes pesquisa que muchos de los brasileños verifican que tienes una discriminación en un consumo por cuestión de su pele, su cuestión económica, de estar con una ropa más simple. Entonces, verifica que a discriminação em o comércio também é uma questão cultural que tem que ser modificada. E quanto à lei de direito laboral, tienes também uma proteção de dados em Brasil, que é um tipo de ferramenta. Então, em um trabalho, há que recordar que conflitos laborais são causados por dolor e a renúncia de algum direito para resolver a situação. Então, quando tens maltrato, sentimento de vingança, o cliente quer fazer uma vingança contra a empresa, pero tens o advogado que trabalhar com a questão de los princípios do direito do trabalho e fazer uma prova ali qualificada, né? Então, o trabalho é um meio para a promoção da dignidade humana. Então, tienes uma questão de la dignidade e a questão da inclusão. E a discriminação por razão de classe acaba ferindo o direito constitucional, né? Então, pode ter uma questão da discriminação de gênero, que tienes diferenças salariais de mulheres. Então, se continuar assim, por exemplo, em Brasil, é necessário 2 séculos para fazer uma equidade de gênero. E ali também a questão da discriminação por razão de sexo, a questão da CLT prevê em seu artigo 5º e 461 o trabalho da proibição da discriminação por questão de gênero, né? Então, qualquer trabalho em igual valor será objeto de igual remuneração sem distinção de sexo, de gênero, prestando ao mesmo empregador a localidade, corresponderá ao igual salário e nacionalidade ou idade. Pero é uma questão formal da lei, não tem uma materialização, porque é muito comum ter uma discriminação, uma desigualdade de salário entre homens e mulheres em Brasil, né? E esses são os pontos. E quanto à questão de la protección de dados en Brasil, que ahora tienes una ley, es más fácil comprobar ali quando tienes un algoritmo de discriminación de la empresa em um portal, assim, pero quando tienes relaciones de trabalho, de contato entre as pessoas, é um pouco mais difícil de fazer as provas. Então, a pessoa tem que ter uma consciência do que é discriminação, do que é assédio moral, para ter uma oportunidade de fazer uma denúncia, de coletar provas, correr provas, né, e garantir seus direitos. Pero a lei brasileira tem sempre em favor da inversão da carga de prova para promover a defesa das pessoas contra as empresas. Estas são as questões. Se você tiver mais perguntas, fique.
Excelente, excelente, estimada doctora. Bueno, si alguien tuviera alguna pregunta, por favor recuerde levantar su mano. Por aquí en redes sociales tenemos comentarios de felicitaciones, de agradecimientos por su ponencia. Nos señalan que pues, ha sido muy, muy interesante su disertación. Doctora, nosotros quedamos infinitamente agradecidos, muy contentos con lo que usted nos ha compartido. Y pues de no existir preguntas, doctora, le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchas gracias a todos. É sempre um gosto de estar aqui em Equador, correto? Latin Juris está presente em vários países, então é sempre uma alegria poder estar aqui. Creio que é minha segunda vez em Equador. É sempre um desafio falar espanhol, porque temos muitos termos diferentes entre espanhol e português, falsos friends. Pero é sempre um gosto e qualquer dúvida, me contato, é domingos.iadv@gmail.com. Estou disponível para responder as perguntas. Muitas graças a todos e um grande abraço desde Brasil. Otro abrazo de vuelta, querida profesora. Muchísimas gracias. Saludos hasta Brasil. Siempre es un gusto contar con nuestros panelistas internacionales y de hecho, doctora, le hemos entendido muy bien. Le hemos entendido muy bien el pronunciamiento. Hay términos que se entienden perfectamente, ¿no? Así que, doctora, mil gracias una vez más y esperamos tenerlo pronta nuevamente por acá. Y con todos ustedes, gracias. Vamos a hacer una foto, doctor, con todos. Vale, sí, claro que sí. A ver, los cursantes, por favor, si pueden encender sus cámaras para sacar una foto con nuestra profesora invitada, la doctora Isabela Domingos. A ver, vamos. Sí, ya aprendieron más. Estamos por acá. Muy bien, muchísimas gracias. Por aquí alguien más está encendiendo. Excelente, vamos. 1, 2, 3. Listo, excelente. Muchísimas gracias, profesora, y muchísimas gracias a ustedes igualmente, apreciados participantes. El día de mañana vamos a tener la moderación de nuestra coordinadora académica, Lorena Arce. Ella estará pues gestionando y estará facilitando la participación de nuestras invitadas del día de mañana. Quiero, antes de finalizar, comentarles que precisamente desde Latin Juris hemos estado impulsando algunas actividades desde el año 2017 en la ciudad de Quito, donde fundamos esta institución. Sin embargo, nuestra sede central, nuestra sede principal, se va a trasladar a la ciudad de Cuenca. Aún así, Latin Juris seguirá funcionando en Quito, ¿sí? Tendrá su oficina en la ciudad de Quito para las personas que quisieran pues acercarse de pronto a retirar sus certificados y más, ¿no? Y también a las personas de Cuenca pues nos podrán visitar en nuestra sede, que va a ser ahora la sede matriz, que está ubicada en las calles Francisco Moscoso y Miguel Cordero, a una cuadra de la Fiscalía de la Paucarbamba. Estaremos encantados de poderles ver, de podernos encontrar nuevamente por allá y agradecer a las personas que quizás nos siguen desde la ciudad de Quito, desde la ciudad capital, por esta fantástica acogida que han tenido con nosotros durante varios años. Seguiremos trabajando por la academia, pero esta vez desde una nueva sede. Así que un abrazo con todas y todos. El día de mañana, recuerden, nos conectamos a las 9 de la mañana y tendremos la moderación de la doctora Lorena Arce, precisamente porque estamos de traslado a esta nueva ciudad. Así que un abrazo fraterno, nos veremos el día de mañana. Muchísimas gracias a nuestros profesores Luis Sainz e Isabela Domingos por su compañía en esta sesión. Muy buenas noches. Buenas noches con todo. Gracias. Doctora Isabela, buenas noches, un placer. Buenas noches, muchas gracias. Saludos.